Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Já falamos desse desafio de fazer escolhas, porque a vida é feita de escolhas. E quando enfrentamos as escolhas, me chama a atenção como alguns obstáculos aparecem. É claro que há pessoas que já foram eh, construídas num processo de adaptação às escolhas. Pessoas que foram treinadas nesse quesito escolhas. Pais que tiveram o cuidado de gerar na pessoa uma boa capacidade de lidar com as escolhas. Por exemplo, quando as crianças perguntam para nós, pai, qual roupa está mais bonita, esta ou essa? Que você diz qualquer um, você está tirando da criança essa capacidade de lidar com as escolhas. Quando uma criança diz assim, pai, eu estou querendo esse sapato ou o sapato de cá, e você diz, calça qualquer um, ou veste qualquer roupa, você está tirando dela isso. Você está trabalhando nela uma certa dificuldade de entender que, de fato, a vida é feita de escolhas e que ela pode lidar para aquele determinado evento com a escolha de tais roupas, com outro evento, a escolha de tais roupas ou tais sapatos. De modo que é importante nutrir desde a infância essa tremenda vocação que Deus nos deu de fazer escolhas. Então, se eu e você tivermos firmes nesse processo de entendimento que as pessoas precisam viver a dúvida para fazer as escolhas, tudo vai se tornar mais fácil em nossa vida. Sabe por quê? Porque chega um tempo em que as pessoas elas se deparam com circunstâncias que elas não têm força para fazer uma boa escolha. Elas pensam numa espécie de um sistema de pensamento sem muito critério. Elas dizem assim, não, eu vou, se não der certo eu faço de novo. Eu vou, se não der certo, eu volto. E Jesus um dia disse assim: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Tá vendo que Jesus está falando de escolhas? Então, quando nós pensamos em escolhas, e eu fiz questão de continuar essa gota, nós precisamos entender que a vida é feita de escolhas. E que as escolhas, elas fazem parte da nossa vida, elas vão construir as estradas, o calçamento da nossa vida. E eu diria até que a vida é lotada, cheia, diuturnamente de escolhas. E nós iremos entender que essas escolhas vão mobilizando os nossos passos, que essas escolhas vão levando ou trazendo pessoas para os nossos relacionamentos, que essas escolhas elas vão deixando ou tirando amizades de próximos de nós. Essas escolhas elas vão nortear a nossa vida até o nosso futuro. Quais serão os nossos filhos? Quem serão os nossos filhos? Depende das escolhas. Por exemplo, se você casar com A, os seus filhos não serão determinados. Deixa eu explicar melhor. Eu sou casado e eu tenho duas filhas. Se eu tivesse casado com uma outra pessoa, e isso é muito tranquilo de explicar. Se eu tivesse casado com uma outra pessoa, estas provavelmente, quase 100% de certeza, não seriam as minhas filhas. Se eu tivesse casado com uma outra pessoa, eu teria filhos também maravilhosos, talvez muito mais em todos os aspectos, mas seriam outros filhos. E as minhas são bênção de Deus, por quê? Porque essas foram as filhas que Deus escolheu para mim. Mas Deus escolheu essas filhas para mim porque, em contrapartida, eu escolhi aquela pessoa. Então a vida, ela é assim. Se você escolhe cortar o seu cabelo de uma forma, você vai se olhar no espelho e ver o formato do seu rosto de uma forma. Se você escolheu cortar de outra forma, e aí vai. Se você diz assim, eu vou viajar com tal empresa de ônibus. E aí você diz, não, eu vou naquela outra, porque aquela outra tá mais barato, aquela outra é assim, assim. Aí você entra no ônibus, de repente, tá lá, uma poltrona não tá consertada, talvez uma pingueirinha no ar-condicionado. E aí você descobriu que você fez uma escolha pelo preço mais barato e essa escolha gerou uma consequência. De modo que é importante que saibamos que eu preciso fazer leitura nas escolhas que eu faço. Porque as escolhas que eu faço, como eu disse nas outras gotas, há caminhos que ao homem parece certo, mas lá no final pode estar a morte da minha alegria, pode estar a morte de tudo aquilo que eu esperava com essa escolha. Então, pratique esse privilégio que Deus nos deu de fazer bem as suas escolhas. Senhor, essa é a minha oração, que eu possa fazer boas escolhas e que com essa gota eu ajude os meus irmãos a fazer boas escolhas também, em nome de Jesus. Amém.